Nós podemos também definir métodos para as classes, e agora sim a gente começa a ver por que é interessante considerar o paradigma de orientação a objeto. Então, esses métodos eles vão ser operações úteis que devem trabalhar com os próprios objetos da classe. O método ele se comporta como uma função, mas ele vai ser chamado a partir de um objeto específico, então de uma instância específica. Eu sei que p.x é a coordenada x. É comum a gente criar métodos para acessar os valores dos atributos. Então a gente tem dois métodos simples aqui, que são os getX, ele vai retornar o valor da coordenada x, e o getY retorna o valor da coordenada y. Vamos definir aqui então a nossa classe com esses métodos. Classe ponto, dois pontos. Vou definir aqui o meu método construtor. Depois eu vou definir esse método getX, que vai retornar a primeira coordenada. Então, return self.x. E depois eu defino o getY, que retorna a segunda coordenada. Return self.y. Deixa eu copiar essa classe, que a gente vai continuar usando esse exemplo. E a partir de agora, se eu crio um ponto P com coordenadas 1 e 3, p.getX retorna a primeira coordenada. E p.getY retorna a segunda coordenada. Você pode pensar, professor, por que eu preciso desses métodos, já que eu sei que tem duas coordenadas, é só pegar com p.x e p.y. Bom, esses métodos são importantes porque você poderia ter definido de outra forma o x e o y. Você poderia, por exemplo, ter criado uma tupla, que a gente viu na aula passada. Como que seria isso? A gente teria feito aqui, ó, A e B sendo empacotado na minha tupla DIN. Agora eu tenho uma tupla que é uma lista com dois valores. A diferença agora é que eu não posso mudar esses valores. Para pegar o primeiro valor, eu não retorno self x, eu retorno self DIN primeiro valor. E depois, para pegar o segundo valor, eu retorno self DIN segunda posição na minha tupla. Certo? Vejam, vou criar o ponto e vou tentar acessar a coordenada x, e o valor é 1. Depois eu tento acessar a coordenada y, e o valor é 1 também. Com os métodos de get, eu não preciso saber se as coordenadas estão sendo armazenadas em uma variável, cada uma, ou em uma tupla, ou em uma lista, ou em qualquer outra coisa. E esse é um conceito importante também em orientação a objeto, que é o conceito de encapsulamento. Você não tem acesso direto aos dados do objeto, mas sempre você acessa através dos métodos que são fornecidos pela classe. Quando a gente executa um método, o que a gente tem é o equivalente à chamada de uma função, na verdade, passando como parâmetro o próprio objeto. Vejam, nesse exemplo que eu fiz aqui, pGetX, é o mesmo que fazer .getX. Então, eu estou acessando a classe ponto e acessando o método getX, e ele recebe algum parâmetro, que é o self. Quem que é o self que eu vou passar? Eu vou passar o P. Então, passando o objeto P, eu consigo acessar também a primeira dimensão, que é o valor 1. Tá? Então, o self ele faz referência ao próprio objeto, que permite o acesso aos dados no interior do objeto. Significa que essas duas linhas aqui são equivalentes. Fazer o get x direto com o P, ou chamar a classe, ponto, acessar o método e aí passar o objeto. É muito mais comum a gente usar esse formato aqui, tá, pessoal? Então é comum a gente, a partir do objeto, realizar as chamadas dos métodos e não através da classe, passando o objeto como parâmetro. Mas é um detalhe interessante aqui da linguagem. Podemos definir um outro método mais interessante aqui, que vai ser calcular a distância da origem. Para calcular a distância euclidiana da origem, eu realizo essa operação aqui, que seria acessar a primeira coordenada ao quadrado, mais a segunda coordenada ao quadrado, elevado a meio. O que é o elevado a meio? É raiz quadrada. Então, só para não ter que importar o math, eu fiz aqui esse elevado a meio, que retorna a raiz quadrada
e a gente tem aqui o resultado quando a gente pede para imprimir. Então, continuando ali a nossa definição de classe, agora eu vou voltar para essa que está em duas variáveis x e y, né? Vejam que se eu quisesse manter essa definição de classe aqui, eu tenho que mudar aqui para, ao invés de self x, eu tenho que usar a função get x e get y. Vamos fazer, né, para ficar um pouquinho diferente, então. Então, vou redefinir a classe ponto com essa função de distância. Agora, def distância from origin com o self, que é obrigatório, vai retornar para mim o valor de self.getX elevado ao quadrado mais self.getY elevado ao quadrado, a raiz quadrada disso tudo, que é o mesmo que fazer elevado a meio. O Python permite que a gente faça isso. Criando o ponto P igual ali do exemplo, P igual a ponto com coordenadas 7 e 6, pedir para imprimir, ou somente o P, né, distance, from origin, ele retorna um erro aqui para a gente, que foi... eu esqueci, né? Então, getX é um método. Sempre que a gente vai usar um método, a gente precisa dos parênteses. Então, esse foi o erro aqui, ó. getX, abre e fecha parênteses, gety, abre e fecha parênteses. Percebam que eu não acesso direto os dados, eu uso os métodos que acessam esses dados. Tentando mais uma vez, a gente tem aqui pDistance, que é o mesmo resultado que a gente tem nos slides aqui de baixo. Certo? Então eu diria que é até melhor fazer nesse formato aqui, usando os gets, ao invés de acessar os dados, porque aí os dados podem ser definidos de qualquer forma que a gente quiser. E para terminar, a gente tem um exemplo aqui, que é bastante interessante no Python, que a gente pode sobrescrever uma função que converte qualquer objeto para o tipo string. Quando a gente coloca lá no print um inteiro, ele vai imprimir aquele inteiro para a gente, né? Então, se eu tiver aqui i recebe 10, o inteiro i tem o valor 10. Se eu pedir para imprimir i, apesar da função print só imprimir strings, ela converte e imprime o valor de i. No caso aqui do nosso objeto ponto, que é o p, o que acontece se eu pedir para imprimir? Ó, print p. Ele vai imprimir uma coisa estranha para a gente aqui, ó, um ponto, objeto que está em algum lugar, tal. Não é muito legal, né? Seria legal se a gente conseguisse imprimir as coordenadas. Então, imprimir assim, ó, 7,6, que é as coordenadas do ponto que a gente criou. Para isso, a gente vai definir esse método com, entre tracinhos, str, passando o self. Lá na nossa definição de classe, a gente acrescenta mais um método para essa classe. Então, def, agora é um método especial também. Existem outros métodos especiais, você pode olhar na documentação do Python, vai ter muito mais lá. E esse aqui vai retornar uma string, né, que eu quero que seja a string que tem a primeira dimensão, vírgula, a segunda dimensão, usando aquele método format, que vai passar para a gente a primeira dimensão e a segunda dimensão. No caso é self_getX, depois self_getY. Vamos ver se isso aqui funciona. A partir de agora, se eu escrevo p recebe ponto 76, estou criando uma instância, e se eu pedir para imprimir p, o valor impresso é 76, que são as coordenadas, porque eu defini esse novo método aqui. Sempre que alguém tentar converter um objeto do tipo ponto para uma string, vai ser executada essa função aqui que formata do jeito que a gente quer as informações dos objetos da classe ponto. Mais uma vez, pessoal, existem muitos outros conceitos de programação orientada a objeto. Aqui eu listei só alguns, que são herança, polimorfismo, classe abstrata, interface e muito mais. Então, o que a gente viu aqui foi apenas uma breve introdução à programação orientada a objeto, para a gente poder entender um pouquinho melhor do que está acontecendo na linguagem Python.